E aí, viajante, agora no modo telejornal, eu e meu pai estamos aqui, eu, Amanda Moreira, e meu pai, Amaury Costa Filho, estamos aqui de novo para falar para você as curiosidades que só quem viajava nos anos 80 e 90 vai saber. Então, se você está curioso, segue aqui nesse vídeo e fica sabendo aí algumas curiosidades e coisas que só quem viajava nos século passado vai saber. Ah, peraí, se você ainda não viu o vídeo em que eu e meu pai conversamos sobre como é viajar em família, quais são os valores que a gente acredita ser importantes para viajar em família e mais aí da experiência de quem já viajou muito, eu vou botar um card aqui e para você ver depois desse vídeo e olhar a nossa conversa que também tá super legal, né, pai? Então, bora lá pra vinheta e começar com as curiosidades. E aí, viajante, então agora aqui no momento telejornal a gente vai falar pra você que gostaria de saber algumas curiosidades sobre como era viajar no século passado, nos anos 80 e 90. Pode começar, pai. Primeira curiosidade de viajar nos anos 80. O que você pode contar aqui pra quem tá nos assistindo? Bom, primeira de todas elas é a ausência de informação. Sim. Então, digamos assim, você não tinha informação fácil na internet. De internet. Né? Hoje você consegue pela internet você verificar a rua, você verificar a fachada do hotel e tudo isso. Se é bom, se é ruim, foto. Se é bom, onde criar a localidade e tudo. Antigamente era uma surpresa, né? Independente de qualquer lugar, no nacional ou internacional, sempre era surpresa. Não havia a reserva de hotel. Ah, sim, hoje em dia a gente paga antecipadamente, hoje você chega, 10 vezes. A não ser que você procurasse uma companhia, uma agência de turismo. Uma coisa que a gente queria falar. Sempre houve. Antigamente, nos anos 80 e 90, a maioria das pessoas, é uma curiosidade extra, a maioria das pessoas viajavam por agências de turismo, né? Agências de viagem. Poucas pessoas viajavam por conta própria como a gente, né? Poucas pessoas desbravadoras faziam isso. Hoje é o contrário, né? Hoje a maioria das pessoas, porque a informação é fácil, né, na internet, viajam por conta própria. E poucas pessoas, normalmente aquelas pessoas que não querem ter trabalho, que não tem tempo para fazer pesquisa e que não tem tempo para buscar informação de documentação, é que procuram as agências de viagem. Você normalmente... Nos 80, 90 lá... A dificuldade que você tinha era em relação a aquelas informações básicas do hotel e tudo, de hospedagem, né? Como você escolheu o hotel, pai? Bom, Como você escolheu o hotel que a gente ia ficar? Como é que a gente escolheu o hotel? Normalmente por recomendações de outras pessoas que já tinham visto na localidade. É claro, quando você viaja, na nacional, porque as primeiras viagens que nós fizemos foi uma questão de viagens nacionais. Sim. Você tinha, entre aspas, um pequeno apoio das pessoas locais. Então você sempre procurava... Ligava e perguntava. Onde posso ficar aí? Onde eu posso ficar? Normalmente eu tinha referência dos hotéis dos tripulantes. Ah, sim. Era um ponto de referência minha, seria o hotel dos tripulantes. Onde eu não consegui encontrar um lugar acessível a mim, eu vou para o hotel dos tripulantes. Porque quem não viu o vídeo passado, o meu pai trabalhou por muitos anos em companhia aérea e foi assim que a gente conseguia também as informações e conseguia viajar por conta própria, mais do que a maioria das pessoas comuns daquela época. É porque ele tinha contato com os comissários, com a tripulação, com os pilotos que iam para aquela localidade e até mesmo o pessoal de terra que viajava. De aeroporto. Eu também viajava a serviço, então eu tinha informações, lugares agradáveis. Obtinha as informações. Obtinha as informações. Então, era mais ou menos assim, referente à surpresa. Aquela surpresa. É claro. Não tinha foto do hotel, não. Alguém que falou, né? Vai para aquele hotel lá que é bom. Chegando lá, você vai ver o que tem.
Não, e outras onde coisas, fica. e outras coisas que tinha, como não tinha aquele negócio de reserva antecipada e tudo. Ah, sim, era não muito havia, comum era reserva muito de comum. balcão, né? Era Chegar no reserva de balcão Então, e todos os hotéis perguntar um quarto. sempre tinha vaga. Porque não havia a Era lista difícil, né? de hóspedes que tinha, né? Não era É. muito raro. Então, todos os hotéis que você chegasse, normalmente tinham hospedagem. É. Era fácil de você conseguir isso. É claro que você queria saber, mais ou menos, localização, sempre numa área, digamos assim, central. A gente nunca procurava por alguma coisa assim, afastado do centro. As áreas que a gente queria hotel eram as áreas turísticas mesmo da cidade. Turística, então, a primeira viagem internacional que nós fizemos, quer dizer, você sabia o que era. Vamos para a Flórida, vamos para Miami, então você sabe. Que eram lugares que você também já tinha ouvido falar que alguém foi. Verão, quer dizer, calor, coisa assim, e aqueles hotéis ali, você vai querer, eu quero ficar perto da praia, eu não quero ficar no centro da cidade. Até porque a gente não morava perto da praia quando era pequeno, né? Não tinha praia, não tinha piscina, não tinha nada. Coisa que seja então, mais quando agradável a gente queria pra você. viajar, a gente queria praia e piscina. O que você quer? Quer um hotelzinho que tenha perto da praia, que tenha uma piscina, tenha um pequeno comércio que você possa comprar perto, fazer alguma coisa. É claro que você já sabe informações que no Brasil é muito comum os hotéis terem, digamos assim, café da manhã, fornecer café da manhã, fornecer um bom restaurante. No exterior era mais complicado. Era mais fácil saber onde tinha um supermercado perto. Porque normalmente a gente não tem o hábito, quer dizer, só os mais luxuosos que fornecem café da manhã. Então, você já começa a... Chegava lá e ia para o mercado. Aí você teria que começar a fazer essa logística, digamos assim, de alimentação. Porque ainda mais com criança, né? Meu pai e minha mãe viajavam com crianças. Então, mas você vai procurar já um suco de frutas, porque qualquer um deles é maravilhoso. Então, essas coisas assim, um pão, um biscoito, alguma coisa dessa natureza, para você ter dentro do quarto. Então, primeira curiosidade, então, é sobre o hotel. Era por recomendação, reserva, não existia. Era só ligar pra lá, então vou chegar aí tal dia e bota o nome aí, mas não pagava nada, né? Não tinha reserva e também não tinha despesa. Pagar antecipado, exatamente. Pagar no final ou antes, quando chega, alguma coisa assim. Era tudo, muito de balcão, né? E as reservas no Brasil... Era aventura, né? As reservas no Brasil eram feitas por telefone, né? Depois no Brasil eu tinha mais facilidade em relação a isso, por eu procurar a localidade, que algum tripulante. Tripulante nem tanto que eles têm amigo lá da empresa, né? Um funcionário local da empresa, algum agente do aeroporto, e te falava uma dica. Alguma coisa assim, um mecânico, alguma coisa que você tinha contato, entendeu? Assim, por você trabalhar em companhia aérea. Eu sempre tem um amigo do amigo que sempre dá uma dica. Eu acredito que quem não tinha essa facilidade procurava mesmo em jornal, né? Que tinha muita propaganda em jornal com telefone, ligue e reserve. Eu acho que era assim, né? Era ligue e reserve e enfim, chegar lá e paga. Que a comunicação era precária, né? Exatamente. Não havia os telefones eram caros, DDD caro, DDI mais caro ainda. Não tinha 0800, essas coisas não tinha. Tinha um telefone ali dentro que era DDD, DDI, DDI nem pensar, né? Acabou com o salário. Bom, então era uma coisa assim. Então, normalmente você procura um hotel, as características do hotel. Quando você não se sentia dúvida, com certeza você procuraria uma agência de viagem que tem sempre um panfleto, você sempre procura um pacote de viagem. Falou no começo, não né? que você vai fazer o pacote de viagem, você procurava um pacote daquela localidade que incluísse aquela localidade e ali você iria que hotel vai ficar. Mas não tinha muita essa informação divulgada. Essas informações divulgadas não tinha. Ou revista, aquelas revistas de turismo, que até hoje tem. Que ainda tem, sempre tinha uma reportagem ou outra sobre a localidade. Então você sempre procurava isso. Mas era difícil. Esse tipo de... E a segunda curiosidade que a gente quer falar é sobre o dinheiro estrangeiro. E aí, era fácil comprar dólar, euro? Antigamente nem era euro, né? Não, cada país tinha a sua moeda. E era fácil, era tranquilo? Bom, aí não, era difícil porque normalmente quando você viajava para o exterior, sempre você levava em qualquer tipo, não só nos Estados Unidos, mas para a Europa também, você tinha que levar dólar. Você não vinha, não saía daqui com dinheiro do país. Você não saía, Não, nem eu sabia disso. Você não tinha, todo mundo saía com dólar. Você foi para Itália com dólar? Fui com dólar. Aí quando você chega lá, normalmente no aeroporto, você faz o câmbio no aeroporto.
Então, E era fácil no Brasil comprar dólar? bom, até digamos assim, a diferença que havia do oficial, Que era das instituições bancárias, né? porque só quem Financeiras, né? comprava nas instituições financeiras ao dólar no câmbio oficial, só instituições financeiras que vendiam. E havia um ritual, digamos assim, você tinha que mostrar passagem para onde Tinha um monte de restrição. Eu não podia chegar lá e comprar quantos dólares eu quisesse. Não. Era aquele limite que você tinha e você tinha que mostrar o bilhete, como você ia, quanto tempo você tinha, pela quantidade. Era aquela burocracia financeira. E a diferença entre o dólar oficial e o paralelo? Era muito grande. Era muito grande. Não sei. Não lembra muito, mas era uma coisa assim era absurda. Era uma coisa assim de quase 40%. E hoje em dia não, é poucos centavos, hoje né? Hoje... Muita gente compra em casa de câmbio, é comum comprar em casa de câmbio. Mas antigamente comprar em casa de câmbio era bem mais caro de comprar diretamente numa instituição financeira. Não, e era por isso que para comprar na instituição financeira tinha que provar um monte de coisa que hoje em dia não tem mais, né? Eu posso ligar lá pro meu banco e pedir para comprar tantos dólares, vou lá, pago e pego. E bota no meu CPF. Mas assim, não tem que provar que eu vou viajar. Antigamente tinha que provar para comprar na instituição financeira, né? Bom, então quer dizer, você levava o dólar. O dólar era uma moeda universal. Isso é uma curiosidade. Aí, não. Localidade, você vou para Portugal. Aí eu entrava com dólar, aí trocava pelo câmbio por escudo. Era escudo, isso mesmo. Aí eu ia para o peso, na Argentina. Era, como se diz, era lira. A lira na Itália, lira na Itália, era o marco na Alemanha. Isso. Hoje você vê, até hoje você... Até isso ajudou, né? A unificação das moedas. Você vê que hoje, na própria Inglaterra, hoje, independente disso, você verifica que tem que trocar a libra. Você entra com euro e aí tem que ter a libra, entendeu? Para comprar internamente. Mas a gente consegue comprar daqui do Brasil. Hoje em dia a gente consegue comprar um monte de moeda estrangeira e sair daqui, praticamente todas, né? Antigamente não, você levava o dólar e o dólar em cada localidade você trocava. Aí quando você saía do país também, você vinha com o dólar. Hoje você encontra lá em casa vários tipos de moeda daquela época. Meu pai você tem euro, tem escudo, tem libra, tem umas coisas lá esquisitas que a gente nem sabe sempre sobra aquelas moedinhas que você não vai trocar por nada e acaba trazendo, entendeu? Legal. Hoje não, hoje você tem um padrão de dólar ou um padrão de euro que você traz, troca aqui, mas antigamente com aquelas moedinhas de cada país era complicado. Era uns trocos que você sabia que era prejuízo. Então, não chegava no final da viagem, você está comprando até bala para não trazer dinheiro de volta. É isso mesmo. E a terceira curiosidade, pai? Vamos lá. Uma delas é a passagem. A passagem aérea era provavelmente um cheque nominal. Era em formato de cheque, era um cheque, era um papel carbonado que era preenchido à mão, entendeu? Ficava em cofre nas agências de viagem, ficava em cofre lá na Varig, nas companhias aéreas. Era papel portador. Era portador mesmo, aquilo ali era um bilhete. Então, na hora do embarque, destacava-se o bilhete, digamos assim, do embarque, e você tinha uma cópia carbonada. A gente brincava depois de cheque com as passagens aéreas. Então era uma coisa assim, e aquilo ali era algo que você tinha que ter um cuidado. Se perder, ter prejuízo. Né? Era uma coisa assim que aquilo ali era como se você ficava no cofre mesmo. E era caro, né? As passagens aéreas eram caras. Mesmo que tinha as promoções e tudo, para mim, a companhia aérea tinha as suas vantagens. Mas mesmo assim valia bastante. Exatamente, valia muito. Era um bom prejuízo. E quarta curiosidade, pai, vamos lá, lembra aí. Olha, na localidade, a maior dificuldade que você tem, que hoje você tem, era de locomoção. Essa é boa. A locomoção por quê? Porque tudo era através de mapa. Mapa de papel do jornaleiro. Só faltava a bússola, mas... Eu me lembro da gente parando nas localidades para procurar mapa de jornaleiro. E outra alternativa eram os mapas dos hotéis, que hoje em dia pouca gente pede. Você, quando chega no hotel lá fora, até hoje existe aquela bancada de vários bem menos. Mas sempre tem, de restaurantes, de passeios, de localidades e tudo, e atrás sempre tem os mapinhas. Como chegar. Né? Então, quando você chegar na localidade, você vai catando aqueles papeizinhos todos. Comprando, né? Normalmente
antigamente, e você até obtinha isso aí de uma maneira, digamos assim, gratuita. Tinha nos escaninhos os mapas da localidade. Ou comprava no jornaleiro, hoje em dia até quando a gente cobram queria. isso, né? Hoje até cobram, não há necessidade, mas cobram um mapa da cidade. Então você tirava aquele livro do metrô, não sei o que, tu tirava aquela. Aí você abria o mapa e falava assim, bom, vamos aonde, para onde? No dia anterior eu me lembro da gente quando a gente viajava para Miami, meu pai no dia anterior sentado na mesinha com o mapa na mão, lendo as estradas que você tinha que pegar e rodar. Determinadas coisas, você começava a descobrir determinadas coisas que não tinha em lugar nenhum. Você conhecer Miami, você falava Miami. Você só sabia que tinha praia. Praia, piscina, hotel. Chegando lá. Né? A parte que normalmente quem ia para os Estados Unidos era a parte de compras de eletrônicos, a dificuldade que tinha, era radinho de pilha, era Walkman, era uma videocassete. Essa é a nossa quinta curiosidade, né? A gente ia descobrir as coisas que tinha no lugar chegando lá através dos panfletos. Quando você abria os panfletos, você começava a descobrir o que você tinha lá em Miami. Pô, coisa maravilhosa. Pô, tem o Sea Aquário, tem o Monkey, tem o Parrot, tem o Metrozoo, entendeu? Então tem uma gama de atividades. A gente descobriu isso com um panfleto lá na localidade. Aí você via no mapa, como eu chego, estudando. por onde eu vou, como é que eu pego, tem ônibus, tem trem, tem metrô, tem o que foi. Sim. Como eu faço para chegar lá. E a sequência disso Então tudo isso passa a ser divertido. Não, e também, entendeu? A sequência disso, a próxima curiosidade é que como se comunicar, né? Porque esses mapas, esses panfletos, estavam tudo no idioma local. Você fala inglês, italiano, francês? Não, normalmente, quando você viaja para o exterior, primeira coisa próxima curiosidade. Comunicação. Comunicação. Então, como você fala, você não é exímio no idioma. Então, a primeira coisa que você faz é aprender palavras-chave. Legal. Isso é uma curiosidade que a gente fazia. Como é que você faz? Pelo menos você dá bom dia, boa tarde, né? E as palavras-chave de room, então você fala, quarto, food, comida, bom dia, drink, beber, comida, water, coisas assim básicas, digamos assim, palavras soltas básicas. E como é que você se comunicava? Hoje a gente brinca como se fosse que a gente tinha a Libra, né? Falava Libras. Sabia Libras. Porque, olha, existe gestuais, os gestuais padrões universais. Positivo, negativo, gostei, não gostei, ok, entendeu? Então, você sabia, comida, você não entendo. Food. Pô, o cara tá com fome. Drink. Então, são coisas assim. Aprende fácil bebida alcoólica, beer. Todo idioma, ele sabe falar todos os idiomas. Então, birra, cerveja, qualquer coisa. Então, quer dizer, você procura... Aprende palavras soltas, básicas, e faz associação também. E outra coisa, todos os hotéis, não tem distinção dele, nacionais ou internacionais. Todos eles têm o pessoal da hospedagem em si são super solícitos. Isso é verdade. Então, eles estão ali para te ajudar, para te auxiliar. A maioria. Os caras fazem de tudo, para te tentar ajudar, te entender. Entendeu? Havia dificuldade que dependendo de onde você faz, entendeu? Porque quando você vai para Miami, ali... muita gente falava espanhol também, né, pai? E ajudava muito isso. Muitos empregados falavam espanhol. Então, você compreende, apesar de que eles não te compreendem muito, mas você, falando devagar, pede para falar devagar, devagar. Tipo assim, wait, né? Então, as pessoas vão começando a você se comunicar dessa forma. Quando você vai para um outro lugar, como no caso, na Alemanha, ninguém fala, poucas as pessoas falam inglês. E antigamente, também, essa curiosidade que a gente queria reforçar aqui, é que as pessoas também não falavam inglês. Então, a gente ia pra Itália, mas eu falo inglês. Cara, não se falava inglês na Itália. Não se falava inglês na Alemanha. Não se falava inglês na França. Não se falava, entendeu? Sempre você tinha informações no próprio hotel, entendeu? Porque são pessoas era um gesto mesmo. E sem Google Translator. Não tem. Não tinha nada disso. E o máximo, nem dicionário a gente levava. Você levava dicionário, pai? Não, vinha na cara
coragem mesmo lá. Por isso que eu tô falando. Mas tô fazendo associação mesmo. Associações. Observação. Eu me lembro meu pai e minha mãe chegando em algumas lanchonetes, parando e observando. Porque Observando normalmente que as pessoas os iam cardápios no comer, exterior, né? principalmente no exterior, Lugar turístico, lugar turístico, assim, Tinha você foto. vê que tem foto. Você vê que a maior parte dos restaurantes hoje em dia. Até aqui no Brasil, no né? Brasil, De turista. essas lanchonetes, o Outback, por exemplo, tem foto lá você no tem cardápio. foto do cardápio Aí ali o cara dentro, você vê mais ou menos o que quer. aponta e faz assim e valeu. Aí você procura, mesmo que você não fale o idioma, você procura ver uma Cara boa. uma coisa boa. Então você vê na lanchonete lá que você procurar. Fala número, né? Número, ou então você, como se diz, mostra do prato mostra do o prato outro. do outro. Você se vira, entendeu? Pô, é claro. Quem quer faz, né, pai? Quem quer faz. Essa Refrigerante, que é a verdade. você não consegue ficar sem água, porque você, qualquer lugar mesmo, Aponta a água, finge que está com sede. Fora que a gente comprava muito em mercado, e mercado não precisa perguntar nada pra ninguém, né? A gente ia no mercado, você vai lendo as as palavras também. coisas. Você começa a observar como se chama as coisas. É ter curiosidade de Você aprender as novas. coisas, como é que se fala, entendeu? A gente ficava muito mais aí você vai, quer dizer, o teu vocabulário vai cada vez vai melhorando, dependendo da quantidade de dias que você vai ficando melhor. É imersão mesmo. E você vai começando a saber pedir com palavras soltas e as pessoas se entenderem, com gestos e com palavras soltas. Acaba se conseguindo comunicação. E a próxima curiosidade que eu queria falar com vocês é que a viagem era bem mais devagar, não é isso? A gente não tinha aquela necessidade como tem hoje de querer tem que ir tal lugar, né? Era um lugar ou outro do destino que a gente sabia que queria visitar, que é o que despertou a nossa curiosidade de visitar. Meu pai deu um exemplo lá de Roma, a gente queria ir para Roma para ver o Vaticano. Né? Porque tinha um amigo que sempre falava, e chegando lá que a gente foi ver as coisas mais que tinham. Até diz o dito popular, foi na Itália para ver o Papa. Independente se você vai ver o Papa ou não, mas aquela ali está associada a você verificar o Vaticano. A Miami, a gente queria ver a praia, a gente não sabia que tinha outras coisas. Chegando lá que a gente foi despertar a nossa curiosidade. Então a nossa viagem era mais devagar, mais tranquila, a gente não queria visitar um monte de lugar no mesmo dia, como eu acho que é a coisa de agora, né? Que a gente quer fazer um plano de manhã ir para tal lugar, no almoço fazer tal lugar, à noite fazer muitos passeios no mesmo dia. Não, mas você vê que até mesmo curiosidade que não até mesmo na última conversa nossa que a gente teve foi isso. É você saber o prazo que você vai ficar, né? O prazo que você no último vídeo a gente conversou sobre isso. O tamanho da tua viagem, entendeu? E os pontos que você quer ver. Não adianta você querer fazer em 3 dias, querer conhecer 10 lugares diferentes. Muita gente tem essa vontade. Então você verificar. Qual é o meu tempo disponível? Eu tenho 5 dias. Você sabendo que você tem 5 dias, você não tem que fazer programação dos 5 dias. Por quê? Vai ter um dia que a pessoa está indisposta, não está a fim de sair, está querendo ver outra coisa, quer curtir. Não adianta você ficar num hotel, num resort maravilhoso e por cara 5 dias você vai lá, vai para cá e você não curte nem aquilo que você tem. E aí volta mais cansado da viagem. E você fala, como é que foi? Você fala, uma droga, estou cansado, com dor nas pernas, estou com tudo. Então, quer dizer, não é um troço agradável. Então você tem que projetar a tua viagem para aquilo que você vai ver. O que você tem de interessante para ver? Priorize, né? Priorize. Então você chega. Um estrangeiro que vem aqui ao Rio de Janeiro, a única coisa que ele já ouviu falar milhões de vezes na coisa dele é Copacabana. Cristo, Pão de Açúcar. O que ele vai ver em Copacabana? Ele olha assim na praia. Beleza? Calçada linda. Tá bom. Agora, o que ele vai fazer? Vai dar uma pequena caminhada ali. Né? Aí tomar água de coco. É isso aí. Agora, o cara vai sentar, vai apreciar, vai ver as pessoas tomando banho, como é que se diverte, ver as coisas. Aí o cara quer. Não, eu quero ir hoje, né? Hoje em dia. Quero Copacabana, eu quero Ipanema, eu quero ir Pão de Açúcar, eu quero Corcovado. Tudo mesmo dia. Eu quero ir no banho, eu quero isso. Eu quero ir na Floresta da Tijuca. Tudo fim de semana, então, exatamente. O cara fica aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, feito um barata tonta e acaba não aproveitando, não se divertindo com nada. Isso é uma coisa o cara vai ficar dentro de um trânsito desse, qualquer deslocamento que você faça, em qualquer cidade que você vai ter, pelo menos tem um trânsito, uma distância razoável entre um ponto e outro, 30, 40 minutos. Então tu fica dentro de uma condição olhando o trânsito. Só olhando
velocidade da janela do carro, então, né? quer dizer, você quer curtir, então você quer sentar, você quer ir lá no Pão de Açúcar, ficar olhando, tirar fotografia. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, a gente mora no Rio de Janeiro e assim, a gente não conhece o Rio de Janeiro 100%. Então assim, você mora num lugar e você não consegue conhecer tudo do lugar. Imagina se você vai de férias. Aí realmente você não vai conseguir. Então, quer dizer, quando você tem poucos você dias, não prioriza dá aquilo pra que você conhecer quer. tudo. Quando você vai numa cidade, priorize aquilo que você quer ver. Não adianta você, eu quero ir em Devo Roma. satisfeito de ver três coisas. Você foi a Roma? Fui a Roma. Você foi no Vaticano? Não. Só se não tiver interesse em ver, né? Tudo bem, mas sua religião o Coliseu, mas eu vi o Coliseu, Jardim de Janeiro. Pontos turísticos que você As tem ruínas para tirar, aproveitar a coisa daquela cidade, entendeu? Eu falei, vou a Paris, viu a Torre Eiffel? Não, não é questão de você ver o Louvre, você ver isso, ver não dá pra fazer tudo. Priorize o que é interessante pra você e pra sua família. Você tem que verificar que vai agradar a todos. Tipo, não andei na Champs-Élysées. Impossível, né, cara? Eu vou fazer o quê, né? A rua tá lá... enorme pra você passar. Tem sempre um ponto de referência que você tem que chegar a ter ali. Mas poucos, né, pai? É isso que e aí você tá querendo dizer aqui. E antigamente você não vai ficar muito 2 horas numa exigido. fila? Você vai falar que você não vai ficar duas horas numa fila para você subir na Torre Eiffel? Não faremos mais isso, não fazemos isso. Quando a gente foi pra Torre Eiffel, a gente comprou nosso ingresso antecipado, com horário marcado. E assim também na Estátua da Liberdade. Não fazemos mais isso. Se você planejar a gente as coisas, comprou o ingresso antecipado com hora marcada e entramos direto. Se você faz planejamento, aí ocupa seu tempo. Como é que eu vou fazer para subir naquela torre? Eu vou ficar 2 horas na fila? Não fazemos você vai comprar o bilhete antecipadamente, vai fazer isso, não sei o quê. Não tem... Às vezes a variação de valores é insignificante. Pelo tempo que você vai gastar na fila, é insignificante. insignificante. 2 horas andando para você subir no elevador, é preferível você. Por isso que eu estou falando, priorize. Priorize, sabe o que você quer ver, organize-se. E essa é a nossa dica que a gente queria falar, né? Essa curiosidade que a gente queria falar. Que a viagem realmente era mais devagar, era menos exigida do que hoje em dia, né, com a quantidade de informação que tem. Curtir mais aquilo que você gostaria de fazer. Não é chegar e você querer... Que a gente percebe muito isso hoje. Desespero de ver tudo. Desespero de querer ver tudo. É verdade. Eu já fui uma época da minha vida assim também. Desacelerar. Quando eu tinha poucos dias de férias, viajava muito, muito assim. Saía do trabalho direto pro aeroporto, chegava do aeroporto e ia direto pro trabalho. Eu fiz muito isso, né, pai? Eu e o resto da nossa família, você também, né? Muitas vezes. E a nossa última curiosidade é sobre... Olha, hoje em dia, com o advento da tecnologia, você tem na sua mão ali um celular que tudo faz que mil coisas. Comunicação, faz tudo. É um computador, informação, tem tudo aqui. Tradução, tem GPS, mapa, tem tudo ali centralizado. Horários, então você verifica que antigamente, você vê que mais atrás um pouco, a gente sempre fica com essa palavra antigamente. Não, 80, 90, as curiosidades. Não é antigamente, é ontem. Então você verifica que a dificuldade que você tinha de registro disso. É mesmo, e hoje a gente está resgatando muito legal, então, né? É o registro disso. Como a gente registrava nossas viagens? Então era uma máquina fotográfica. Antigona. Aquelas que era de rolinho de filme, né? Que você passava o filme ali, tinha que rodar o filme. As fotografias normalmente eram estátua, tinha tudo preparado para pegar foco e tal, para bater. Por quê? Porque se você batesse 2, 3 fotos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, você pode ter certeza que era prejuízo, porque cada rolinha era 36 fotos ou 12 fotos, era caro. Bom, e você não sabia se ficava bom ou ficou ruim. Só na hora de revelar. Só depois que você fosse voltou de viagem. Você olhar e falar, puxa, eu podia ter tirado essa fotografia aqui, aparecendo isso aqui, ou aparecendo aquilo, ou escondendo isso, escondendo aquilo. As fotografias eram escolhidas a dedo, né? Então, era na entrada do parque, era um registro do hotel que a gente ficou. Claro, era realmente isso que ele falou. Registro, né? Hoje você ri, até naquilo ali. Pessoa de olho fechado. Agora só tinha uma. Fechou o olho, vai ficar no porta-retrato de olho fechado. Então, quer dizer, você ri já falou assim, nossa, né? Não fecha o olho.
Tinha gente assim. Era brincadeira de estátua, né? Então, pela dificuldade desse próprio registro que você tinha, entendeu? Filme, então, nossa. Isso não existia. Isso aí só no ano 2000, eu acho que a gente. Hoje você tem boas recordações, quer dizer, acho melhores recordações. Você pode tá tudo na palma da sua mão. Na palma da sua mão, de registro. De mostrar para os amigos, você né? Tira 2.000 fotos, aí você escolhe o que é boa, o que não é boa, o que te interessou, o que não te interessou, tira movimento, tira brilho, tira isso, tira aquilo, coisa que você ainda não tinha. conserta a foto, né? Ainda tem essa que você falou, né? Hoje em dia, uma foto ficou escura, entendeu? Você clareia, você melhora. É difícil você lembrar que as coisas ficam simplesmente na memória, porque realmente o registro em si, muita coisa fica. Você perde o registro. Era uma fotografia no parque. Quer dizer, você ficava o dia inteiro no parque para tirar uma, duas fotografias. E é interessante que as minhas memórias das viagens, quando eu era bem pequena, são dessas fotos, porque como eu via de tempos em tempos essas fotos, eram aqueles pedaços de história que ficava na minha memória. Por exemplo, tem uma foto que meu pai tirou da gente dentro de uma loja do Sea Aquarium em Miami. Eu me lembro da história da gente escolhendo aqueles pelúcias, mas essa história sempre é revivida por mim porque a gente tirou uma foto dentro daquela loja. E outra coisa mais, hoje nós temos fotografias de determinadas localidades que nós temos registradas, que hoje é proibida a entrada. É o caso. Capela Sistina, eu acho que não pode mais tirar. Não pode tirar, é questão de preservação. Então, ou seja, no Coliseu você, dentro daquela mata que era do pátio agora interno. A gente botava a mão, né, nas coisas. Hoje meu pai me botou em cima da mureta do Coliseu. Hoje em dia então, tudo prateado, tudo preservado. Digamos, um monumento qualquer que você tinha acesso, hoje é tudo restrito, é tudo bloqueado com grades e tudo. Não que chega você perto. Não pode chegar perto. Então, são coisas que antigamente você tem esse tipo de registro que hoje em dia você não tem mais. Não, meu pai tem um registro fantástico, segurando a Taça do Mundo, né? Hoje dizem, né, que não pode mais pegar. Antigamente não era assim, não. Eu viajei com a seleção, estava dentro do avião. Tem uma foto. Vamos pegar essa foto? Tem essa foto? Bom, eu não sei se é proibido, senão vai me processar por... Não, vão me processar por estar segurando, ou vão dizer que era réplica, né? Era uma cópia. Enfim, a gente conseguiu fazer muitas coisas e registrar muitas coisas naquela época, mas o que a gente queria mostrar aqui pra vocês como curiosidade é que a fotografia era cara, era difícil, era bem escolhida, o registro era difícil e ele é muito importante pra sempre reviver essa memória, né? Eu sou uma suspeita pra falar, porque hoje eu sou também a fotógrafa da família, eu faço questão de tirar um registro da mesa, o que eu digo, não sinta vergonha, registre mesmo, tire fotografia. Caindo, levantando, lifestyle mesmo que a gente chama, né? No dia a dia, andando na rua, atravessando a rua. Não, mas para você se lembrar, porque hoje a nossa recordação é meramente mental. E os registros que a gente mais tem. Uma curiosidade aqui, as fotografias nos ajudam muito na hora da discussão em casa que foi aquele dia, se tinha ou não tinha, se o quarto era assim ou assado, se a gente comeu ou não comeu, o nome do restaurante. Outro dia a gente estava discutindo, né, que eu falei, não, minha mãe nunca passou por Chicago. Meu pai, passou sim, quando a gente foi para Nova York a gente foi via Chicago. Não foi? Não foi via Atlanta. Aí foi lá na fotografia, adivinha só, aqui, ó, a gente passando, né? Então assim, a fotografia ajuda muito a lembrar, a lembrar do que passou, a lembrar do que viu, a lembrar, então registre sempre que você puder e também organize esse registro, né? Tenha lá uma pasta, tem um computador digital, imprima algumas fotos principais. Hoje você pode fazer cronologicamente tudo aquilo ali, né? As informações tudo. A gente tem fotos de viagem na geladeira, a mais bonita, né? A mais bonita do grupo, assim. A gente tem a de Mônaco, né? Que a gente ama, aquela foto do cassino de Mônaco atrás na geladeira. E a melhor coisa que tem a lembrança que você traz da localidade. E sabe de uma coisa? A gente sempre sorri quando a gente vê aquela foto da nossa viagem em família. A gente tá num dia, sei lá, chateado, estressado, a gente vê aquela foto na geladeira, a gente sorri. Porque a gente lembra de uma boa lembrança, de uma coisa boa vivida. Outra coisa é você olhar assim para onde você já foi, que às vezes você até se esquece, através do imã de geladeira. É
verdade, a gente também faz coleção de imã de geladeira. Aquilo ali é a paixão de todos. Não, é uma lembrança pequena e aquilo que eu tô falando. Você bota ali pra lembrar daquele momento. Então você olha assim, já fui aqui. Não, e lembra de um fato que aconteceu, né? A gente vê aquele imã, sei lá, Lago de Garda, sei lá, lá no interior da Alemanha que a gente foi, não sei o que, tem aquele imã lá, a gente lembra do lago, assim, lembra do lugar, lembra da comida, do que viu. A gente viu uma festa lá que as pessoas estavam vestidas de medievais, você lembra disso? Não sei, ele já se confunde todo. Hoje em dia, então, assim, muita coisa eu olho nos imãs e volto na minha memória. Uma referência, você já não tem referência, para mim hoje em dia. Porque já viajam muito. Desculpe, mas você já começa até a confundir as localidades. Você acha que uma localidade tinha aquilo, que você fala, não era aqui, era lá. Era em outro lugar, Entendeu? Então você já começa a confundir, não só pela idade, mas também pela quantidade de lugares que você foi. E o registro entendeu? Mais importante aí para você pega tirar assim, dúvida. Por isso que eu tô falando, registre, tenha um mimo qualquer, você vê, um imã de geladeira, fala, pô, eu estive aqui, aí você começa a se recordar daquela localidade. Porque tem localidades que, propriamente, a gente nem... Você nem fala, lembra. Já foi? Eu acho que foi, não sei. Tem cidades que foram meio pequenas, principalmente a gente passou por muitos lugares da Alemanha, na Itália e na França. Várias cidades pequenas, a gente confunde se passou ou não passou, e é no registro que a gente sabe se a gente foi ou não foi. Essa que é a verdade. Bom, essas foram algumas curiosidades que a gente lembrou de como era viajar do século passado, na década de 80 e 90, quando eu era criança, quando o principal responsável pela organização dessas viagens era esse rapaz aqui e a minha mãe. Hoje eles passaram grande parte dessa expertise, mas com uma informação ajudou demais, né, pai? A gente a viajar. E agora, na verdade, todos os integrantes da família somos pesquisadores, somos Plantamos viajantes. A semente, né? Meu pai plantou a semente aqui e, como eu falei também no outro vídeo, ele é o motivo de eu viajar tanto e passear tanto e ter cultivado essa vontade de conhecer o mundo. Então, se você é pai, se você é mãe, pensa se você não quer também fazer com que seu filho, né, viaje o mundo, conheça o mundo, compreenda as diferenças. Tudo bem ser diferente, tudo bem viver numa cultura diferente, é respeito, né, pela diversidade, pelo próximo, né, conhecer, né, é cultura, tolerância, ajuda demais na tolerância, na compreensão do outro, né, e eu acho que é um dos valores, né, que a gente tem passado agora com o meu filho, pro seu netinho, né, pro pequeno, de viajar e conhecer o mundo. Ele já é um viajante, ele já ama viajar, com apenas 3 anos. E isso foi uma coisa que a gente, né, cultivou, porque ele viaja realmente desde bebê. Eu também viajo desde bebê, né? A gente viu foto minha com menos de 2 anos viajando, né, pra Miami. A viagem que a gente foi pra Roma a primeira vez, eu acho que eu tinha... Menos de 2. Menos de 2 também. Então, meu pai me levou aí pra muitos lugares do mundo, né, pai? Obrigada, paizinho. Bom, se você gostou desse vídeo aqui de curiosidades dos anos 80 e 90, dá um ok aqui para poder divulgar e ir para mais pessoas. Se você gostaria de saber mais como você pode viajar mais e melhor com a sua família, se inscreve aqui no canal que tá cheio de coisas boas e curiosidades e novidades e colaboração também de especialistas nessa série aqui que eu tô fazendo. Saiba mais com um especialista de algum fator aí da viagem, de algum momento na viagem. Então, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Você também? Até a próxima! Até a próxima!